A decepção de hoje tem o tamanho da expectativa de ontem. Esse salmo, ele realmente fala o que é a realidade de Adão e daquilo que ele acabou passando para os seres humanos. Nós sabemos que todos os descendentes de Abraão, ou melhor, de Adão, né? Em Abraão veio realmente o início da restauração da raça humana. Mas de Adão, o que nós herdamos? A serpente olhou para o casal. A Arum, a astuta, olhou. E diz o texto original que o casal ficou arumim. Eles ficaram arumins. Ou seja, passaram a ver todas as coisas, a perceber. A percepção não é a percepção da sabedoria. A percepção da serpente é a percepção da astuta. Então, é astúcia. Então, você tem que acordar para isso, meu querido. O apóstolo São Paulo diz que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós devemos resplandecer como astros. Então, as pessoas criam expectativas. Quando a palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor e faz dele o seu braço, ele não está falando pessoalmente, mas ele está falando em termos de legado do velho Adão, que é realmente assim, um legado de desconfiança. Temos que desconfiar, nós temos que confiar no Senhor. Eu confio em quem tem dentro de si o Espírito Santo, quem é templo do Espírito Santo, como disse o Senhor Jesus, porque habita convosco e estará em vós. Enquanto o Espírito Santo ainda está no estágio ainda não dá para fazer assim, planos, projetos em cima de quem não tem dentro de si o Espírito Santo. Ele ainda está do lado de fora. Para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás, mas se eu fizer no Seol a minha cama, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Então, a simples onipresença do Espírito Santo não torna os homens melhores. O que torna os homens melhores, portanto, confiáveis, nós confiamos no Espírito Santo que está dentro das pessoas e não nas pessoas, não no descendente do velho Adão. O que nos faz é exatamente as pessoas serem templo do Espírito Santo. Aí sim. Agora, a decepção de hoje tem o tamanho da expectativa de ontem. Você que está decepcionado, talvez eu esteja um pouco também. Sou brasileiro. E muitas outras situações. É terrível, né, ver os homens chorando pelos cantos da vida hoje. Nos grupos, notando exposições, textões, né, textos grandes de decepção. Por quê? Porque não entenderam a palavra de Deus. A decepção de hoje tem o tamanho da expectativa de ontem. Então, como é que a palavra de Deus explica isso tudo? Olha só, de uma maneira matemática. Você tem uma expectativa de 1000. Multiplica isso por 0. Vai ser o quê? 0. 1000 vezes 0 é 0. Então, hoje, com toda certeza, Deus está falando com algumas pessoas.
não inclusive na situação nacional, na situação governamental, até porque é muita ingenuidade de pessoas, principalmente naquelas que habitam nos lugares aí dos currais eleitorais, ter confiança em alguém que só aparece na época de eleição. Agora, esse salmo, ele fala tudinho isso, querido. Está aqui a palavra de Deus. Há quanto tempo está isso daqui? Falais deveras o que é reto, vós, ó poderosos? A pergunta é essa. Julgais retamente, ó filhos dos homens? Não. Antes no coração forjais iniquidade. Não. Antes do coração sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. E aí o Espírito de Deus, através de Davi, diz um negócio terrível. Assim como, olha, preste bem atenção, a comparação que está sendo feita antecipadamente, antes da encarnação do Verbo, antes do nascimento de João Batista. João Batista e Jesus se saudaram ainda dentro do ventre de suas mães. Agora vejam como é que a coisa é tão maldosa no lado do mal. Isso é do lado do bem. João Batista festejando a presença do seu primo terreno, mas que na realidade era o Verbo sendo encarnado. Agora o Espírito Santo revela aqui algo muito forte. Talvez você vá dizer, como é que eu nunca vi isso na palavra de Deus? Alienam-se os ímpios desde a madre. Você já viu isso aqui? Desde a madre. Andam errados os que nasceram proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como víbora surda que tapa os seus ouvidos, de sorte que não ouve a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamentos. Que coisa triste é esse pessoal do lado do mal. Esse divisor de águas que Jesus estabeleceu, ele fica cada vez mais claro, mais evidente. Então o povo de Deus tem que acordar para isso. O ladrão só vem a matar, a roubar, a destruir. Então por que criar expectativa em cima de alguém que é manipulado, que é dominado, que é dirigido? Alguém que já... Olha, aquilo que está sendo feito em muitos lugares, muitas vezes na calada da noite, já iniciou, sabe quando? Está aqui na palavra. Alienam-se os ímpios desde a madre. Desde lá de dentro. Parece-nos aquela história da gravidez da hiena. Uma briga com a outra, chega a matar a outra dentro do ventre da mãe. A ruindade está dentro. Então, não crie expectativas. Agora, lógico, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Quem é imundo vai agir como imundo. Então, não adianta você criar expectativa, a não ser que haja algo lindo, maravilhoso, chamado novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas enquanto isso não acontece, o salmo que abre todo o conjunto dos salmos tem que ser entendido e atendido. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos cantar. Maior é o que está na nossa vida do que aquele que está no mundo. Pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Nós vemos Jesus como modelo, como um protótipo verdadeiro, não já tirando de lado, já abandonando totalmente o protótipo falido do velho Adão, mas o verdadeiro protótipo ensinou a gente muita coisa. Ele falou algo assim muito forte assim: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Então tem lugares, porque senão você pode até, depois dessa mensagem, dizer assim: nossa, eu tenho que ficar com o meu desconfiômetro ligado direto. Não, calma, não é assim. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Existem lugares onde você pode estar no modo simples como a pomba. A casa de Deus é um lugar. No meio de gente do bem é esse lugar. Mas, no meio de uma geração corrompida e perversa, você tem que estar no modo, tem que ligar o modo prudente como a serpente. E as pessoas que estão decepcionadas hoje, me desculpem a franqueza, mas a verdade é essa. Esqueceram de mudar do modo simples como a pomba para o modo prudente como a serpente. E aí a decepção chegou para valer. É nessa conta. Olha só, você cria uma decepção de 1.000. 1.000 vezes 0 é 0. E o resultado foi 0. Ou em alguns casos é menos ainda, né? Está no negativo. Tal foi a decepção. A palavra de Deus ensina tudo, querido. A palavra de Deus ensina tudo, querida. Está aqui. Então, nós caminhamos por fé. O justo vive da fé. Só que a fé, ela não é cega. Quem falou que a fé é cega? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então o justo vive da fé. Não joga mais para frente, como está em Abacuque. O justo viverá da fé. O justo vive da fé. Está se cumprindo. Hoje nós temos que viver pela fé. E viver pela fé é muitas vezes alternar, dependendo do cenário. Esse é o cenário para eu estar simples como a pomba. Glória a Deus, fique com o seu modus. Tem gente que até inverte, né? Tem gente no lugar que deveria ser simples como a pomba, liga o modo prudente como a serpente. Às vezes na casa de Deus, Deus está falando através dos cânticos, do abraço do irmão e tudo, e a pessoa está lá toda prevenida, toda travada. Não, espera aí, na casa de Deus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí sim, nesse lugar que você pode estar com um modo simples como a pomba. Agora, no meio de uma geração corrompida e perversa, tem gente que inverte. Lá no meio de gente altamente perigosa, fica simples como a pomba. Não, querido.
Olha só, o Salmo 1 ensinando, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Mas levanta a cabeça, Deus falou com o seu coração, ao seu coração, melhor dizendo. Falou, e daqui para frente é viver vigilante. É igual os trabalhadores no muro, na restauração dos muros de Jerusalém. Uma mão lá na reconstrução dos muros e a espada ali do lado. Era assim. Não pense que o inimigo entrega de graça a sua derrota, mas ele já é um derrotado. Nunca se esqueça disso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que nós tenhamos essa habilidade de administrar bem esse tempo, antecedendo a parousia, antecedendo a volta de Cristo. Estamos na transição da tribulação para a grande tribulação, e as coisas inclusive vão piorar. Mas ensino, dá-nos habilidade, dá-nos sabedoria, que o teu Espírito Santo possa nos fazer guerreiros alertas, ágeis, guerreiros que sejam verdadeiramente proativos, que o teu povo não seja mais reativo, deixe de ser reativo e passe definitivamente a ser proativo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém, graças a Deus. Nós vamos agora devolver um pouquinho do muito que o